Olá, meus queridos acadêmicos do curso de Teologia do CETAD. Nós vamos continuar agora a nossa aula e pelo último vídeo, a terceira aula, nós estávamos falando sobre o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Nós estamos aqui tratando esse assunto aqui, que é os argumentos que confirmam a existência de Deus, tá? E um dos argumentos que nós já apresentamos é o argumento cosmológico. Quando eu analiso a realidade da existência de todas as coisas, eu consigo então perceber que, de fato, só mesmo tendo um Deus tão imenso, tão grande, para criar todas essas coisas aqui. Nós vamos ver que, biblicamente, nós temos três céus. Nós temos o primeiro céu, nós temos o segundo céu e nós temos o terceiro céu. Tá? Lembrando que esse primeiro céu aqui, tá? Nós chamamos esse primeiro céu de céu atmosférico. Tá? Céu atmosférico. Céu atmosférico. Estou escrevendo aqui para vocês, estou dando uma recapitulada no final da última aula, tá? Então, tá aqui, ó, céu atmosférico. Agora, nós temos também esse céu atmosférico, por exemplo, voltando para cá, deixa eu colocar aqui uma cor branca, tá? Olha aqui nós temos o planeta Terra, tá? Quando se fala no primeiro céu, o primeiro céu é o céu atmosférico aqui. É o céu que envolve o planeta Terra. Mas também há o segundo céu, tá? Esse segundo céu, nós chamamos ele, tá? Que é o céu cosmológico, tá? O céu cosmológico. Tá aqui, ó, céu cosmológico. Tá? Céu cosmológico. Tá? Este céu cosmológico também pode ser chamado de espaço sideral. Tá? Não tem problema nenhum. O segundo céu é chamado de céu cosmológico ou espaço sideral. Tá? Isso aqui é o segundo céu. Agora, deixa eu colocar uma caneta, mudar a cor aqui, tá? Colocar um azul. Azul não, tem que ser outra cor. Existe também o terceiro céu, né? E esse terceiro céu aqui, eu posso chamá-lo de celestial. Parece até redundante, né? Claro que a palavra celestial vem de céu, tá? Esse aqui é o celestial. Tá? Esse lugar aqui, o céu celestial, é meio redundante, é a morada dos anjos. Tá? Morada dos anjos. E que também, pela graça de Deus, também será a nossa morada. Tá? É para isso que nós acreditamos, nós cremos em Jesus Cristo. Tá bom? Então, gente, finalizando essa parte, nós estamos falando dos argumentos, né? Argumentos cosmológicos que confirmam a existência de Deus. Deixa eu apagar aqui, tá bom? Para nós lermos aqui o texto do slide, tá bom? Muito bem. Aqui está dizendo o seguinte, vamos lá. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra. Que terra é essa? É o nosso planeta. Ó. Antes que Deus fizesse isso aqui, antes que Deus fizesse o Sol, fizesse Júpiter, fizesse Saturno e os demais planetas, a Bíblia está dizendo no Salmo 90, versículo 2, que ele, sim, que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Tá? Aqui nós temos um outro fundamento bíblico de Hebreus capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Tu, Senhor, no princípio fundastes a terra e os
céus. Olha que coisa interessante, gente. A Bíblia não está falando de um céu no singular. A Bíblia está falando de um céu no plural, tá? No plural. O que isto significa? Que existe mais de um. Então, o autor de Hebreus, ele fez referência exatamente a isso que eu mostrei para vocês. O primeiro, o segundo e o terceiro céu. Tá bom? Espero que os senhores tenham entendido. Vamos prosseguir. Gente, um outro argumento que confirma a realidade de Deus, ou seja, quando eu falo de realidade, eu estou falando da existência. Claro que esse termo existir não se aplica a Deus, tá? Por isso que eu falo de realidade de Deus, tá bom? Então nós já falamos do argumento cosmológico. Agora nós temos aqui o argumento biológico e microbiológico. Por que biológico e microbiológico da natureza? Gente, quando nós pensamos na diferenciação das espécies, nas milhares e milhões de espécies de seres vivos existentes, quando nós pensamos nisso, tudo isso vai convergir para a realidade de Deus. Tudo isso converge, não tem, praticamente a nossa lógica humana, ela não consegue aceitar que toda essa diferenciação biológica tenha sido fruto do acaso, tenha sido fruto de um processo evolutivo. Claro que não, gente. Tudo isso aí existe a assinatura de Deus, existe sim a realidade de Deus, tá? Muito bem, vamos continuar prosseguindo. Agora nós vamos entrar mais profundamente na parte teológica, bem como filosófica. Nós estamos apresentando os argumentos que confirmam a realidade de Deus, tá? E um outro argumento, eu chamo ele de teleológico, tá? Esse argumento aqui, o teleológico, ele já é um pouco mais técnico, tá? Vamos ver o que significa isso. Muito bem. Trata dos fins, do desígnio, do propósito racional. Gente, a própria racionalidade, ela leva-nos a acreditar na existência de Deus, a acreditar na realidade de Deus. Vejam bem, ordem e o planejamento do universo deixam evidente o seu propósito. Com isso, faz-se necessária a existência de uma mente inteligente e infinita responsável por esse desígnio. Pessoal, quando você pensa na existência de todas as coisas, é lógico que este desígnio racional nos leva a entender que diante de todo o processo de existência das coisas, existe de fato uma mente inteligente, poderosa, que criou todas as coisas, sejam animais, sejam vegetais, seja química, seja física, não importa. Existe sim uma mente inteligente que projetou todas as coisas. As leis da física foram criadas por Deus. As leis da química foram criadas por Deus. A própria lógica matemática, ela também foi criada por Deus. Então, quando eu falo de argumento teleológico, ele está fazendo referência também a isso. Olha só o que diz o Salmo 94, versículo de 9 a 10. Diz assim: olha como isso aqui é muito interessante, gente, ó. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele
que arpue as nações não castigará, e o que há ao homem o conhecimento não saberá? Vocês estão vendo aqui que esse simples texto da Bíblia, ele faz de maneira genérica, de maneira sucinta, a evidência teleológica. Olha, estamos falando de evidência teleológica da realidade de Deus, tá? Então é muito fantástico esse Salmo 94, versículo 9 ao 10, tá? Argumentos que confirmam a existência de Deus, tá? Vamos lá. Lembre-se que eu falei para os senhores que essa expressão existência de Deus, ela não é muito conveniente do ponto de vista teológico. Então vamos lá. Argumento ontológico, tá? O que significa essa expressão ontológica, ontologia? Leia comigo. É o ramo da filosofia que trata da investigação teórica dos caracteres fundamentais do ser. Tá? Gente, nós não estamos falando de psicologia, apesar de que dentro da própria psicologia também se vê ontologia, tá? Mas isso aqui é um ramo da filosofia que trata da investigação, teórica, tá? Dos caracteres fundamentais do ser, tá bom? Vamos entender a etimologia dessa palavra, onto. O que significa onto? Olha aqui, ó. O termo grego on ou ontos significa ser, tá? Ser. Refere-se àquilo que possui uma existência real e substancial, tá? Vamos repetir. O termo grego ontos significa ser. Refere-se àquilo que possui uma existência real e substancial. Vamos lá, tá? Filosofia. Filosoficamente, vamos lá. Nós temos os argumentos filosóficos. Metafísica, epistemologia, lógica e da ética, tá? Quando nós falamos da metafísica, o argumento da metafísica geral, tá? Ele está voltado para a ontologia. Já o argumento específico da metafísica, ele se divide da seguinte forma: argumento específico cosmológico, argumento específico psicológico e argumento específico teológico, tá? A filosofia dentro da própria metafísica, tá? Ela se divide em duas: geral, que tem a ver com o ser da ontologia. Quando eu falo de Deus, quando eu falo de teontologia, olha só, teontologia, eu estou estudando o ser de Deus, tá? Pautado dentro do argumento filosófico da metafísica, argumento geral. Agora, quando eu me refiro, tá, à metafísica específica, aí ela se subdivide em três: a cosmologia, a psicologia e a teologia, tá? Essa parte ela é bastante técnica, mas o que é importante é os senhores entenderem, tá? Mas essa estrutura aqui, a estrutura ontológica, porque nós estamos estudando o ser de Deus, tá? A estrutura celestial. Claro que isso é meio que grotesco falar de estrutura celestial, porque não há como haver uma estrutura celestial em si, ou melhor, uma estrutura divina em si, tá? Muito bem. Gente, nós vamos entrar nessa parte aqui que envolve a moral, ou argumento antropológico, tá? Mas para nós falarmos nisso, a pergunta que eu faço: eu gosto de dar essa aula presencial porque eu vou interagir com os senhores, mas como ainda não está sendo possível, tá?
nós estamos deixando aqui para os senhores essa parte aqui, tá? A pergunta que eu faço é: o que é moral, tá? Aí eu posso te afirmar com toda certeza, tá? Deixa eu mudar aqui a cor, que moral nada mais é do que um padrão referencial. Gente, algo só é moral ou imoral por causa de um padrão, tá? Por causa de um padrão. Existe um padrão e esse padrão, ele é pré-estabelecido, tá? Pelo senso lógico daquilo que é dito como o certo a se fazer, né? Então, eu faço até uma pergunta para os senhores, e essa pergunta, ela é uma pergunta retórica, é uma pergunta indagativa, que é até também redundante. O que é moral, né? O que é o certo? Será se aquilo que para nós, que nós consideramos como certo, é de fato o certo, né? Graças a Deus que nós, cristãos, temos um padrão para nós para nós compreendermos aquilo que é certo ou aquilo que é errado, tá? Então, o que é moral? Olha só esse cientista, olha o que este cara falou aqui, ó, Dostoiévski. O que foi que ele disse? Ora, se Deus não existe, então tudo é permitido. Olha que fantástico. Dostoiévski, se eu não me engano, esse cara foi um cientista russo, se eu não estiver enganado, ele fez essa afirmação: se Deus não existe, então tudo é permitido. O que isto quer dizer? Ele quer dizer que esta moral só é moral por causa da existência de Deus. A própria existência da moral, ela está sujeita à resistência de Deus. É como ele falou. Você imagina um mundo onde tudo é permitido? Você consegue imaginar um planeta onde as pessoas podem fazer o que bem entender? Imagine comigo como seria o planeta Terra sem a moral. Como seria o planeta Terra sem regras pré-estabelecidas? Gente, nós viveríamos num verdadeiro caos. Seria um caos total. Mas a própria existência de Deus, tá, faz com que seja estabelecido um padrão de moral. Quando nós vemos os 10 mandamentos, tá muito feio, deixa eu apagar aqui, tá? Quando nós vemos lá Deus entregando os 10 mandamentos para Moisés, tá? O que Deus estava entregando para o povo de Israel nada mais era do que um padrão moral, um padrão de conduta, tá? Quando você olha para os 10 mandamentos, ele é, ou melhor, deixa eu apagar aqui, peraí, vamos lá. Os 10 mandamentos, ele é um padrão de conduta, tá? Um padrão de conduta que foi dado para Israel. E baseando-se nesse padrão de conduta é que vai surgir a moral. Tudo aquilo que o povo de Israel fazia fora daquele padrão de conduta se tornava algo imoral. Por exemplo, quando o povo começou a cultuar o bezerro de ouro, aquilo era uma conduta imoral, né? E para esta imoralidade, esse padrão imoral, a Bíblia, né, denomina isso de pecado, tá? E o que seria então, não estou dando, tá, o assunto sobre a doutrina do pecado, tá?
Mas o que seria então esse pecado? Esse pecado seria uma fuga à moral, tá? Para vocês entenderem melhor, eu vou apagar novamente, fazer um esquema aqui para os senhores entenderem essa situação aí, tá? Para compreenderem melhor o que vem a significar essa questão aí chamado de moral, tá? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para dar mais um espaço. Muito bem. Gente, o que seria a moral? Digamos que este círculo vermelho que eu estou fazendo aqui, ó, é a moral, tá? É o padrão de conduta criado, tá? E todos aqueles que ultrapassam esta moral, eles terão uma atitude imoral, tá? E essa atitude moral, ela pode ter vários nomes. Por exemplo, no direito, né? Já estou falando aqui da ciência direito, tá? Essa fuga daquilo que foi determinado como moralidade é chamado de crime, né? Quando alguém desrespeita uma lei, ele está cometendo um crime, tá? Dentro da Bíblia Sagrada, dentro da Bíblia, né, dentro do cristianismo, quando alguém foge da sua moral, da moral bíblica, isso é chamado de pecado, tá? Pecado, tá bom? Dentro das profissões, isso seria chamado de ética, né? Quebra da ética profissional. Muito bem, vamos prosseguir então, tá? Bom, agora nós vamos entrar mais especificamente sobre o conhecimento de Deus, tá? Muito bem, o conhecimento de Deus. Quando eu falo do conhecimento de Deus, eu divido este conhecimento da seguinte forma: o conhecimento incognoscível. Gente, aprendam esta palavra, tá? É muito importante você conhecer esses termos técnicos, tá? E o outro conhecimento é o conhecimento cognoscível. Olha só como isso aqui é técnico, tá? Bom, para eu entender essa divisão, tá, desse conhecimento a respeito de Deus, eu tenho que entender, aí eu coloco aqui embaixo, eu vou colocar de preto, tá? Eu tenho que entender o que é cognição, tá? O que é cognição? Cognição, tá? Gente, não tem muito segredo, tá? Cognição se refere a conhecimento, tá? Então, nós temos dois tipos de conhecimento: o incognoscível. O que isso aqui significa? Significa que não é possível conhecer, tá? Que não é possível, não, negação. E o cognoscível, aquilo que é possível conhecer, tá? Como é que isto funciona? Isto funciona da seguinte forma. Quando eu falo de conhecimento cognoscível, esta aqui, ó, o cognoscível, qualquer pessoa pode ter este conhecimento. Vocês hão de concordar comigo que aqui qualquer pessoa, tá? Vou até colocar aqui, ó, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode ter esse conhecimento, gente. Qualquer pessoa, tá? Pode ter. De que forma? Lendo. De que forma? Estudando. De que forma? Pesquisando. De que forma? Participando do curso de teologia do CETAD, como os senhores estão participando. O que os senhores estão fazendo no CETAD? Os senhores estão em busca do conhecimento cognoscível de Deus, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, quando você faz um curso de teologia, você está buscando o conhecimento cognoscível de Deus, onde esse conhecimento qualquer pessoa pode ter, tá? Agora, gente, existe um conhecimento chamado incognoscível.
Este conhecimento aqui, ele não se adquire através da leitura, tá? Mas ele se adquire através do Espírito Santo, tá? Através do Espírito Santo, tá? É esse tipo de conhecimento aqui. Gente, nós buscamos muito o conhecimento cognoscível, tá? Mas nós buscamos pouco o conhecimento incognoscível. Nós vamos encontrar a Bíblia dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Gente, quando a Bíblia fala dessas coisas grandes e ocultas, ela está falando do conhecimento incognoscível. E esse conhecimento incognoscível, ele só é possível através de um relacionamento de intimidade com Deus. É por isso que nós vamos encontrar vários textos na Bíblia Sagrada falando, né, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, né, conhecereis, né, o Senhor. Quanto mais se conhece a Deus, mas não através do conhecimento teológico, não através, mas sim através de um relacionamento com Deus, tá? Meus queridos, como o YouTube demora muito para carregar, eu vou encerrar essa aula aqui nessa parte sobre o incognoscível de Deus. Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar essa parte aqui, o incognoscível de Deus, tá? Bem como também comentar um pouco sobre o cognoscível de Deus, tá? Bons estudos para os senhores, que Deus abençoe a todos e que essa aula seja bastante proveitosa para a vida dos senhores. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.